A CNI publica mais uma pesquisa Ibope, revelando uma desaprovação sem precedentes da Presidente da República. Apenas 12% de aprovação. Em dezembro, a Presidente Dilma tinha a aprovação de 40% dos brasileiros. Hoje, 12%, com 64% de rejeição ao seu governo e apenas 23% que consideram o governo regular. Está no fundo do poço a administração pública brasileira. Em matéria de credibilidade, rejeitada de forma absoluta pelo povo do país. E ontem nós pudemos constatar o esforço que faz o ministro da Fazenda para dar fôlego à presidente Dilma, com um ajuste fiscal que, a nosso ver, se transforma em ajuste de contas para a sociedade, já que o governo não oferece a contrapartida proporcional ao sacrifício exigido. Exige-se demais do povo brasileiro. A expressão popular que o governo coloca a mão grande no bolso do contribuinte está fotografada no ajuste fiscal, entre aspas, apresentado ontem pelo ministro Levi. Em que pese a competência técnica do ministro, é injustificável aceitar-se uma missão em que se transfere para a sociedade a responsabilidade de uma crise da qual ela é, na verdade, vítima. A responsabilidade inteira há de ser debitada a quem governa o país, que cometeu equívocos, que ignorou os alertas. Senadora Thaídes, há 3, 4 anos, nesta tribuna, quantos de nós alertamos? O governo estava construindo uma bomba relógio de efeito retardado que poderia explodir no colo do Brasil a médio prazo. É o que está acontecendo. Os erros, os equívocos, os desvios, a incompetência administrativa, os escândalos de corrupção, o modelo promíscuo, essa relação desonesta do governo com partidos, com o Congresso, esse balcão de negócios, o aparelhamento do Estado, essa matriz de governos incompetentes e corruptos, a usina dos grandes escândalos de corrupção, agora transferem para a sociedade a missão de recuperar o país. Mas e o governo que oferece? Em nenhum momento ontem, questionado, o ministro Levi ousou afirmar que o governo vai cortar um ministério, um cargo comissionado, uma diretoria, uma coordenadoria, um departamento. Este é um governo perdulário. O governo do Brasil é recordista universal em matéria de ministros. A soma dos Estados Unidos e da Alemanha, dissemos ontem ao ministro, a soma dos ministros da Alemanha e dos Estados Unidos não chega ao número de ministros do Brasil. Com exceção da China, o governo brasileiro é o recordista em ministros em todo o mundo. Portanto, é injustificável. Nós consideramos uma afronta ao povo brasileiro aumentar impostos, aumentar alíquotas de IOF, de PIS, de COFINS, aumentar o preço dos combustíveis aqui, quando o preço dos combustíveis ali no Paraguai, na Argentina e em outros países é rebaixado, aumentar a tarifa de energia elétrica de forma exorbitante, como ocorre atualmente. Isso é uma afronta ao povo brasileiro quando não se reduz 1 centavo das despesas de custeio. Um governo que gasta 474 bilhões por ano na manutenção dessa máquina monumental. Aliás, os cortes
anunciados são cortes em investimentos. Educação, por exemplo, 7 bilhões retiram da educação. E o senador Ataídes agora é relator de uma medida provisória que transfere para o BNDES 30 bilhões do Tesouro Nacional. 50 bilhões do Tesouro Nacional ao BNDES, mais 50 bilhões, porque já se transferiu do Tesouro Nacional, nos últimos anos, mais de 400 bilhões de reais para empréstimos com taxas de juros privilegiadas a outros países, notadamente países corruptos e ditatoriais, e com o desejo de se perdoar dívidas de ditaduras corruptas de países africanos. E alguns desses empréstimos de forma inusitada, sigilosos, com a tarja de empréstimo sigiloso, o que... Senhor presidente, eu vou concluir. O que nos motivou a impetrar um mandado de segurança que está em mãos do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, para julgamento, porque é preciso abrir essa caixa de Pandora. Por isso o Senado tem que instalar uma CPI para investigar o BNDES, como tem que instalar a CPI para investigar esse escândalo da Receita de 19 bilhões, tem que instalar a CPI para investigar os fundos de pensão, notadamente postales. Enfim, nós temos que oferecer respostas adequadas aos reclamos da sociedade nas ruas do Brasil. E o povo brasileiro volta às ruas no dia 12. Ou o Congresso oferece respostas, ou será também atropelado, como está sendo atropelado o Executivo pela sociedade brasileira.